ano, vamos lá, os alunos da tia Claudemira, do segundo ano, nós vamos na apostila 3, né, e começar a matemática na apostila 3, né, porque hoje é dia 12, sexta-feira, e nós vamos trabalhar da página 81 até a 95, tá bom? Então vamos lá? Vamos acompanhando a leitura da tia? Vamos lá? Nós vamos estudar, ó, grandezas e medidas, né? Atividade 64 e 65, medidas de tempo, certo? Olha bem a palavra, medidas de tempo. Então, eu vou ler agora, vocês vão acompanhando a leitura. Vamos lá? Ó, começando. Há diversas maneiras de se medir o tempo. O ser humano começou a medi-lo usando da natureza, os recursos da natureza, o que não permitia exatidão. Os gregos e os chineses, por exemplo, usavam a clepsidra, que era o relógio de água. A água era colocada em um reservatório com um furo e conforme ela ia passando do vaso superior para o inferior, o tempo era medido. Para medir o tempo com mais precisão, foram estabelecidas as unidades de medição, como ano, mês, semana, dia, hora, minuto e segundo. Foram desenvolvidos também novos instrumentos, muito utilizados até hoje. Evidentemente, isso aconteceu aos poucos, depois de muitos estudos. Olha aqui, os personagens, né? Estão falando aqui, ó. Olha o balãozinho lá. A ampulheta foi outro instrumento empregado para marcar o tempo, o qual era registrado pela passagem da areia de um recipiente para o outro. Olha na imagem ali que você vê como que mais ou menos dá para perceber como que era usado. Depois o outro personagem está falando ali, ó. O sol também foi um recurso bastante usado nos relógios de sol, que foram inventados pelos egípcios e babilônios. Ao longo do dia, realizamos várias atividades, orientando-nos pelo tempo registrado nos relógios. Para isso, usamos unidade de medidas menores que o dia, que é a hora, o minuto e o segundo. Veja, olha nos balãozinhos aqui, ó. Um falando, ó, o dia foi dividido em 24 partes iguais. Cada parte recebe o nome de hora. Olha, ó. Olha a personagem, a outra personagem, né, dos amigos do Coque aqui que ela tá falando, ó. A hora foi dividida em 60 partes iguais. Cada parte recebe o nome de minuto. Olha o outro. O minuto foi dividido em 60 partes iguais. Cada parte recebe o nome de segundo. Um dos modelos mais comuns de relógio é o relógio de ponteiro. O relógio mostrado na imagem seguinte, por exemplo, tem dois ponteiros. O menor que indica as horas e o maior que indica os minutos. Olha, observa bem o relógio aí. Olha no balãozinho. Até o meio-dia, as horas vão de 0 a 12. E para marcar essas medidas foi inventado o relógio. Olha aqui, olha no bilhetinho embaixo aqui, ó. Um dia tem 24 horas. Uma hora tem 60 minutos. Um minuto tem 60 segundos. Certo? O dia tem 24 horas. No relógio, a hora do dia começa a ser marcado a 0 hora, que corresponde a meio-dia
do dia anterior. Quando o ponteiro das horas dá uma volta completa no mostrador, chegamos às 12 horas ou ao meio-dia. Assim, a leitura das próximas horas deverá obedecer à sequência numérica. Observe a explicação a seguir. Olha lá. Do meio-dia até a meia-noite, as horas vão de 12 a 24. Observe o relógio ao lado ali, ó, que tem tudo marcadinho, né? Olha lá, tem o número, começa do número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vai até o 12. Que, observando o relógio, com essas horas que está marcado fora do relógio, é porque é depois do meio-dia, que o meio-dia é 12. Aí depois a 1 hora, né? Que a 1 hora depois do meio-dia já é 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, depois chega no 24. Nós começamos a nossa aula aqui, nos dias normais, quando a gente viria para a escola, a gente começava às 13 horas, certo? E ia até às 17 horas. Olha aqui o amiguinho do coque falando aqui, ó. Um relógio digital, a leitura é feita de maneira bem simples. Observe a imagem. Olha lá, ali é 20 horas e 10 minutos. Olha o bilhete que está abaixo, ó. O número que está indicando antes dos 2 pontos corresponde às horas, enquanto o número representado após os 2 pontos indica minutos, certo? Bom, aqui já olha lá, um exercício que vocês vão ler com bastante atenção e fazer as atividades, tá bom? Agora, eu vou ler o texto A Festa no Céu. Então, eu vou ler, vocês vão acompanhar a leitura, colocando o dedinho, né? Vocês vão usando a apostila aí, eu vou lendo aqui, tá bom? Então, A Festa no Céu. Há muito tempo, anunciava-se entre a bicharada que haveria uma grande festa no céu para comemorar a entrada da primavera. Naquela última noite de inverno, os bichos se reuniram. As aves estavam serelepes, esticando ao máximo suas asas em voos rasantes, mostrando que somente elas poderiam ir a essa festa. O urubu, aproveitando-se da algazarra, dedilhou uma canção no violão. Justamente nesse momento apareceu uma tartaruga, toda entusiasmada, dizendo: apesar de não ter asas, saibam que eu vou a essa festa. E acrescentou: podem apostar. O zum-zum foi enorme. Os macacos se esgoelavam de tanto gargalhar, só de imaginar uma tartaruga voadora. As corujas, pensativas, examinavam a situação para tentar descobrir uma forma de tirar essa ideia maluca da cabeça da tartaruga. Mas que nada, todo o esforço era em vão. Voavam a posta de todos os lados. A folia foi tanta que a bicharada adormeceu. E assim, calmamente, a tartaruga tratou de colocar seu plano em ação. Não teve dúvidas, enfiou-se dentro do bojo do violão do urubu. O dia amanheceu e o vento trouxe a boa notícia de que havia chegado a primavera. O urubu pegou seu violão e, juntamente com o bando de aves, levantou o voo em direção à festa. Nem percebeu o peso, tal era a emoção de ser o violonista da orquestra das aves. Quando lá chegou, havia milhões de aves de todas as espécies e tamanhos. Colocou seu violão no canto e foi cumprimentar os amigos. De repente, outro zum-zum, e eis que apareceu a tartaruga. As aves arregalaram os olhos e abriram o bico. Como é que
você veio parar aqui? De que modo você veio? Como conseguiu voar? Em meio a tantas perguntas, a tartaruga diz: ora, vim voando. Os olhares de desconfiança eram muitos, mas, enfim, era primavera. E a música e a dança sacudiram o céu o dia todo até o entardecer. A tartaruga rebolou tanto que acabou ficando redondinha. Assim que anoiteceu, as aves começaram a alçar voo rumo à terra para seus ninhos. A tartaruga aproveitou-se do momento de despedida em que o urubu se distraiu e tratou de se esconder novamente no violão. Em pleno voo de volta, o urubu assobiava a canção da festa quando ouviu um cantarolar que vinha de dentro do violão. Desconfiado, tratou de virar ao contrário o violão, e qual não foi a surpresa quando a pobre tartaruga começou a despencar do alto aos berros. Saiam debaixo porque vou me espatifar. E isso aconteceu mesmo. O casco da tartaruga se partiu em 1000 pedaços. A macacada correu para juntar os pedaços e remontar a capa dura da tartaruga, que agora tem uma capa remendada. Autora Leni Pimenta. Esse texto foi retirado, A fonte foi um conto popular e foi adaptado, certo? Depois, olha aqui, aí tem, entre conversas, vocês agora vão ler aqui, olha, junto com a tia, o exercício A, que a turma está curiosa. Vocês vão ler essas perguntas, tá vendo? E pensar a resposta, certo? Vocês, então, lendo oralmente, pensando e respondendo, certo? As perguntas que está em cada bilhetinho desse daqui. Depois já começa aqui, a atividade, Aqui já vocês vão ler e responder. Combinado? Com bastante atenção. Depois aqui também nessa outra página já é para vocês completar, é o exercício 4. E aqui, agora eu vou ler a atividade 66 e 67, que é a ordem dos algarismos. Vimos na história dos números que a matemática surgiu das necessidades humanas, foi fazendo tentativas, experimentando e usando seus sentidos que o homem chegou à matemática que hoje conhecemos. Usando os dedos das mãos, o homem iniciou o sistema de contagem atual, chamado sistema de numeração decimal, que se organiza por grupos de 10 elementos. Olha aqui a personagem falando aqui, Lembra-se dos algarismos? Assim como usamos as letras para escrever as palavras, usamos algarismo para escrever os números. O outro falando também, os algarismos são os símbolos que utilizamos para representar as quantidades. Então, o algarismo, são os números, E olha agora na outra página 82, que eu vou continuar a leitura, Para entender a leitura de um número e a quantidade que ele representa, precisamos conhecer a posição de cada algarismo que o compõe. Vamos representar a quantidade de árvores de cada lado, de árvores ao lado, com algarismos e usar o quadro de ordens. Olha lá, quantas são as árvores? Contamos 5 árvores, então olha lá, tem uma ordem só, porque 5 é a unidade, são 5 unidades que tem ao lado aqui, certo? E depois aqui, olha,
também já é atividade que vocês vão ler. Tem aqui, ó, a atividade, que tem as árvores. Depois, tem aqui explicando que tem 15 árvores ao lado aqui. Então, tem o número 5 é a primeira ordem. E o 1, que já é a dezena, é a segunda ordem. Então, tem 2 algarismos, certo? Depois aqui vocês já vão fazer a atividade aqui contando as maçãs aqui. E olha bem, aqui já tem 115. Então, ó, o 5 é a unidade, na dezena é 1 e na centena é 1 também. Depois aqui já é o exercício de aplicação, que vocês vão observar bem o mapa do Brasil para responder as atividades, né, do item A, B e C. E depois, aqui também já é, olha, o exercício 2, vocês vão ler a história em quadrinho, responder aqui, né? Que o exercício 2 tem o item A, B, C e D. Depois, lê o exercício 3 para completar. O 4, certo? E completar colocando os números com muita atenção, tá bom? Terminou a nossa aula.